Fala galera que está presente aqui no Sal da Terra. Hoje nós estamos com um convidado muito especial que é o Fabiano. Fabiano que é um grande radialista na JBFM, na Rádio do Rio de Janeiro. E também, Fabiano, você tem a outra rádio que é a 93, que aqui no Rio também, 93, que é uma rádio uma evangélica. rádio evangélica, a 93. E Fabiano que temos muito tempo de parceria, fomos, né, fizemos parte do Ministério de Louvor da Igreja na Catedral Metodista do Rio de Janeiro e também pela questão de fizemos também o Ministério Venha a Deus junto, fizemos um pouquinho da jornada de estrada aí, vai para uma igreja, vai para outra. E Fabiano é uma pessoa que me inspirou a estar aqui hoje. Ele tá um pouco sem graça até, me inspirou a estar aqui fazendo isso, né? Mostrando um pouco quando eu tive na rádio com ele, ele naquele momento eu senti que aquele ambiente de rádio, televisão, era o que eu queria fazer parte, fiz muito tempo, trabalhei depois com operador de som em outras televisões e o Fabiano foi a grande inspiração que me levou. Lembra quando o Fabiano compartilhar com ele aqui, quando o Fabiano estávamos na igreja, ele falou assim: rapaz, eu sou locutor, né, da rádio. Eu falei: não é nada. Eu era pequeno, né, não tinha noção de quase nada. Aí ele falou assim: eu falei: Fabiano, de qual rádio? Ele falou: sou JBFM. Na época não era 99,9. E aí, A vírgula 7. isso, 99,7. E aí eu falei: peguei o celular, né? Tava até na igreja, meu celular tinha um fonezinho, né? Antigamente tinha rádio, né? Peguei o fone e falei: não é nada. Fabiano tá aqui, como é que ele tá lá gravando? Porque eu era inocente, então tinha a ideia de que as pessoas viviam dentro da rádio, não faziam nada além daquilo, né? E muito tempo depois, aí o Fabiano, falei: aí o Fabiano, nada. Aí o Fabiano assim: ó, tô indo pra rádio. Aí eu comecei a dar um start, né? Falei assim: ó, bom, o Fabiano tá indo pra rádio daqui a pouco eu vou ouvir. E realmente logo depois eu ouvi. Então não vou estender muito. Era eu, né? Era você, Fabiano, era você. Não vou estender muito aqui as histórias, né? Não nesse início. Quero primeiro que o Fabiano se apresente. Já é uma cara conhecida, né? Não é uma novidade ele aqui, porque o Fabiano é muito querido. A gente tem até uma página do Facebook do José Milson, né, Fabiano? Isso que é a página do Facebook, eu não lembro muito bem. Na verdade, ô Samuel, que bom estar com você aqui, rapaz. Nesse primeiro programa, fico feliz de participar desse momento na sua vida. Você é um cara muito querido também. Para quem não sabe, o Samuel, além de ótima pessoa, ele também é um ótimo operador de som, toca bateria, toca guitarra, toca contrabaixo, tudo isso que ele já fez. Já fizemos juntos isso, inclusive, né? E eu tenho uma alegria de poder participar desse programa e da sua vida também, né, como um todo, que você sempre fez parte, né, como muito mais novo, naturalmente, mas sempre tivemos um bom relacionamento na igreja e fora da igreja também, que isso também é muito importante. Ó, meu nome é José Milson Fabiano. É uma confusão porque o M, o Milson é com M no começo, M de Maria, é José Milson, que tem muito Milson, Newton, mas o meu é Milson. E aí eu fiz questão, quando eu vim para o Rio, de colocar o meu nome como é, porque eu sempre me chamava de Fabiano, que é o meu sobrenome. Então eu falei, para acabar com essa não, não, porque é um nome só, Fabiano, né? Então, para acabar com essa coisa que pode ser qualquer um, tá, vou botar meu nome todo. Porque quando eu boto Fabiano, pode ser um milhão de Fabiano, né? Não tem sobrenome e é uma pessoa, um nome que fica solto no universo. Então, eu passei a colocar, sempre quando eu vou falar profissionalmente, meu nome todo. José Milson Fabiano. Tanto é que na música também eu tenho uns trabalhos instrumentais gravados. Meu nome é José Nilson Fabiano, não tem só. Eu cheguei a fazer um codinome, mas depois eu larguei, passei para o nome todo. Então eu tenho uma página, naturalmente, no Facebook de José Nilson Fabiano, minha. Tem outra lá que é de um fã-clube que eu tenho também, que é José Nilson Fabiano Fã Eu tô Clube, dentro né? dele, eu tô dentro Aí dele. no Facebook. No Instagram também, José Nilson Fabiano. No Twitter é José Nilson. Tudo é José Nilson Fabiano, que é o meu nome. É o nome todo, apesar de ser grande, né? Três nomes, mas é o que eu achei legal para me identificar, né?
porque só Fabiano eu acho que ficava Você um negócio pensou em ter, engraçado. como você falou aí, né? Você pensou em ter outros codinomes? Vocês compartilhem assim, o que que você pensou? O que que passou na cabeça de nomes? Então não foi para fazer, porque é o seguinte, na rádio, deixa eu começar a história então para você entender. Eu comecei a trabalhar em rádio em 1988. Olha aí, tem muitos anos. Só de rádio eu vou fazer 33 anos esse ano, em 2021. Então, eu comecei lá, mas eu comecei como operador. Por que que eu comecei como operador? Porque eu não tinha sonho nenhum de ser locutor, nunca fiz questão, aliás, eu nem sabia o que era isso. Eu sempre quis ser médico, né, medicina, mas eu tenho um grande amigo, que é meu irmão, que é o Marcos Soares, que é um grande locutor, e a gente, desde pequeno a gente está junto. Só que ele sempre trabalhou na rádio. O Marquinhos, pô, eu lembro que eu era um moleque e ele já trabalhava na rádio, né? Então, um dia ele virou locutor na rádio, também era operador, virou locutor, e ele um dia me chamou para ir para a rádio, para a gente esperar a hora de um futebol que a gente ia ter, acho que 4 horas da tarde, ele saía às 4. Aí eu fui para a rádio para esperar para a gente ir junto para o futebol. E aí foi a primeira vez que eu entrei no estúdio de rádio, lá em Muriaé, na Rádio Muriaé, em Muriaé, Minas Gerais. E aí, pô, quando eu entrei, eu achei tudo muito legal, muito divertido. Tinha toca-disco, né, dentro do estúdio, era sensacional. Cartucho, eu não sabia nem o que era cartucho. Nunca tinha visto um microfone na minha frente, nunca tinha visto. Né, que na igreja tinha microfone, mas eu não mexia no microfone, né? O máximo que eu tocava era guitarra e quase nunca pegava no microfone. E aí, quando eu vi aquilo tudo, achei sensacional. Mas mesmo assim, não despertou interesse em querer fazer rádio, não. Só que na outra oportunidade, eu falei, pô, Marquinhos, posso ir lá na rádio com você? Para ele, pode. Aí passei aí algumas vezes com ele na rádio. Aí, passado um mês ou dois, ele virou para mim e falou assim: ó, tá precisando de um locutor aí, quer fazer um teste aqui? Tá maluco? Nunca falei no microfone, como é que eu vou fazer teste? Aí ele falou, não, faz aí. Aí eu falei, não, claro que não. E saí. Só que eu saí de lá, falei, pô, fazer um teste, né? Locutor. Por que não? Nem sabia que eu tinha, minha voz podia fazer qualquer coisa. E aí eu falei com ele no dia seguinte, Marquinhos, marca lá um teste com o que eu vou lá fazer. Aí ele marcou, na época o Eurico Mário, que era o coordenador da rádio na época, ele marquei com ele e fui lá numa terça-feira fazer o teste. O teste, mas eu nunca tinha falado no microfone. E aí, quando chegou, ele me deu os papéis, o texto para eu ler, música, para eu falar e tal. Aí, antes disso, eu tinha falado com ele. Eu falei, Eurico, eu nem falei o nome dele, porque eu nem sabia o nome dele. Eu falei, eu tô fazendo aqui, mas o meu sonho é fazer medicina, não sei o quê, porque não é a rádio, não sei o quê, mas eu queria muito tentar. Maravilha, eu fui lá. Aí ele botou a fita, na fita cassete para gravar, né? Aí botou para gravar e eu falei. Aí, pô, imagina como é que deve ter sido, né? Deve ter sido um trágico, né? Aí o Eurico, quando acabou, ele virou para mim e falou assim: ó, muito bem, eu vou te dar um conselho primeiro e depois eu falo o que que você tem que fazer. Aí eu falei assim, ó, você ouve muita rádio, tem que ouvir muita rádio, tem que ouvir muita rádio, para ver se você aprende alguma coisa, porque do jeito que você fez aqui, você não serve para nada. É melhor você fazer faculdade de medicina, né? Porque em rádio você não leva jeito algum. Mas isso acabou me dando um incentivo, rapaz. Aí quando ele falou, eu fiquei chocado dele falar assim comigo, porque eu não sirvo, sabe? Não, como assim não sirvo? Não, aí eu saí de lá, falei, agora eu vou virar locutor. E aí eu comecei a ouvir rádio, comprei uma antena lá em Muriaé, uma antena grandona de FM que tinha na época, com um busterzinho, que aumentava a qualidade do som, né? Porque lá em Muriaé não tinha FM, só tinha AM, né? Não, tinha uma FM e uma AM. Aí eu peguei, comecei a ouvir as rádios do Rio, né? Comecei a gravar, falar igual os locutores que eu ouvia, e comecei a ouvir. Aí passaram-se 8 meses disso, mais ou menos, surgiu uma nova rádio lá em Muriaé, uma rádio que ia estrear, uma rádio AM. Aí eu imediatamente fui lá. Eu tinha 17 anos, fui lá na rádio. Aí cheguei lá, não tinha ninguém, assim, não tinha nem começado a montar, só estava montando o prédio, né? Eu cheguei lá, quem estava lá? O diretor da rádio, que era o Hamilton Marinho, que não tem nada a ver com o Marinho da Globo, mas era Hamilton Marinho lá em Mulher. Aí eu peguei e falei, pô, tudo bem, não sabia quem era, né? Eu queria trabalhar aqui. Ele olhou para mim assim, como assim? Só estava ele no prédio. Aí ele falou, vem aqui, entra aí. Aí eu entrei, aí ele falou, o que que você quer fazer? Ele falou, quero ser locutor. Mas você tem experiência? Eu falei, nenhuma. Aí ele falou assim, pô, mas como é que eu vou te botar se você não tem experiência? E você já pensou em ser operador e depois você pode virar locutor? Eu falei assim, ah, pode ser.
Então tá, vou te botar como operador. Aí eu fui o terceiro funcionário da rádio, que nem tinha entrado no ar ainda, e ele me contratou, assim, olha que coisa maluca. Me contratou e eu virei operador. Outra coisa que eu também nunca tinha feito em rádio era ser operador. Aí passei um processo lá, que como a rádio estava experimental, ficou 2 meses, 1 mês e alguns dias experimental, só tocando música, e a programação entrou 2 meses depois daquilo. E aí, quando entrou a programação, eu entrei como operador, já estava com uma certa noção, e fui. E aí foi quando eu gravei o primeiro comercial, e um amigo, o Luiz Cláudio, que é um tremendo produtor, DJ hoje, mas na época ele era um dos coordenadores da rádio. Ele falou assim: sua voz é boa, vamos gravar um comercial. Aí eu gravei um comercial lá, que eu tenho ele gravado na minha cabeça até hoje. Era de 10 segundos o comercial. Era assim: Disque Aluguel, tudo para a sua festa. 721-3473. Até o telefone você Então, gravou? assim, e aí pô, eu não vou esquecer jamais. Esse comercial, cara, eu gravei, isso tudo que eu falei aqui em 10 segundos, foi menos de 10 segundos, isso tudo eu demorei 1 hora e meia para fazer. Imagina, eu não sabia, foi me orientando e tal, e acabou que saiu e entrou no ar esse comercial. E aí, quando perguntaram para o Luiz Cláudio quem é esse locutor, aí os caras falaram: é o Zé Nilson, me chamavam de Zé Nilson. Aí todo mundo falou: não, grava mais com ele. Aí comecei a gravar, só gravar comerciais, comecei a gravar um monte. E aí, finalmente me deram um programa na rádio, que era no sábado. Falaram assim: ó, você vai ter um programa de. Não, minto, um programa à tarde de 1 hora de conversa com o ouvinte. Aí no dia que me botaram, eu falei: que nome vai botar? Que nome você quer? Ah, meu nome é Zé Milson. Aí o amigo meu, não, a Zunara Pires, que era jornalista e também locutora, ela falou assim: pô, bota JM. Aí virou JM, de José Milson. JM. Ah, tá bom. Aí começaram a me chamar de JM, virei o JM nessa rádio AM, fiz esse programa. Aí passaram 2 meses, me botaram um programa no sábado para fazer um programa de música brasileira. Aí fiz também, só que o programa de sábado era de 3 horas, esse era de uma, durante a semana. Aí passei a fazer o show da MPB, que era sábado, de 7 às 10 da noite, porque não tinha Voz do Brasil, né? Voz do Brasil sempre 7 hoje era, né? Agora Agora já hoje tá você diferente. pode. E Tem uma aí grade agora que você pode botar, mas é obrigatório colocar. você pode fazer, é obrigatório, mas pode ser em qualquer horário até 10 horas da noite, sendo que o transmissão ao vivo é 7 horas. Aí eu comecei a fazer o programa e olha só como é que são as coisas, rapaz. Fiz esse programa durante uns 3 meses, mais ou menos. Aí, passado mais ou menos uns 6 meses, desde que eu entrei na rádio, aí me liga, rapaz, o telefone, um cara chamado Eurico Mário, sem saber quem era o locutor, ele queria saber quem é o locutor da rádio. E ele me ligou, desse horário, né? E ele me ligou, deram o horário para mim, me falaram, e ele me ligou na rádio. Falou: que eu queria conversar com você, porque nós temos um locutor aqui na Rádio Muriaé, que está indo para Manchete, no Rio. E a sua voz é muito boa, você tem uma locução muito parecida com a dele, queria que você fizesse para mim, horário de meio-dia às 4 aqui, na FM, que lá era a AM, né? E esse cara era o cara que falou que eu era ruim pra caramba. Esse mesmo cara que me ligou falando, me chamando para trabalhar, que falou que minha voz era muito boa, que não sei o quê, era o mesmo cara que falou comigo que eu não servia, que eu tinha que fazer medicina, que não dava para fazer nada. Só que ele não sabia que era eu, né? A mesma pessoa que estava lá. Aí eu falei: vou conversar. Aí no outro dia eu fui lá conversar com ele. Aí, pô, me prometeu um salário muito maior do que eu ganhava lá, não sei o quê, só para sair. E aí eu resolvi sair, porque é o que eu queria, né? Fazer locução de FM. Aí conversei com o pessoal da rádio, da Princesa da Mata, que era a rádio que eu trabalhava, e ficou tudo bem. E fui para a Rádio Murié. Aí, chegando lá no meu primeiro dia de rádio, que eu falei com ele: lembra de mim? Eu sou o cara. Eu falei para ele que ele disse que eu era muito ruim. Ele falou: claro que eu não falei isso. Ele falou comigo: ah, tá bom. Mas aí acabou que depois virou meu amigo, né? E a gente seguiu trabalhando. Eu trabalhei na Rádio Muriaé, só que aí tem um negócio de nome. Era JN lá, e eu acabei virando, como chegou na FM, o Paulinho, que é o dono da rádio, ele falou: vamos tirar esse nome de JN, isso é muito AM. Eu falei: nome, qual é o seu nome? Eu falei: José Nilson Fabiano. Vamos botar só Fabiano. Fabiano é mais bonito, para FM.
Tá bom. Aí virou Fabiano. Então eu virei o Fabiano da Rádio Moriaé, e fiquei lá durante 11 meses na Rádio Moriaé, como locutor. E depois o Marquinho, que é esse meu amigo que tinha ido para a Manchete, falou: ó, tá precisando de um locutor aqui na Manchete, quer fazer um teste? Não, nunca vou trabalhar na Manchete e tal. E fui fazer o teste com ele. E aí passei no teste e fiquei na Manchete também. E aí foi minha vida começou, né, aqui no Rio de Janeiro. Aí vim para o Rio em Então você 1990, veio pela final de 90, Manchete, então. novembro Quando de você veio pro 90. Rio, você saiu de Sim, Moriaé direto pra Manchete. E como é que foi essa experiência de sair de uma cidade pequena, né, pra ir pra uma cidade já sim. grande? Como é que foi a sua experiência de mudança de vida? Rapaz, medo, o meu medo, na verdade, não era assim, o meu temor, na verdade, não era o como eu ia lidar com isso, né? Com a cidade grande e tal. O meu temor era profissional, né? Falei, gente, eu não tenho experiência nenhuma em rádio, eu vou para a Manchete, que é uma rádio, e na época a Manchete estava em terceiro ou quarto lugar aqui no Ibope, no Rio de Janeiro, e ela estava com um programa que estava arrebentando, que era o programa de funk, que era o do DJ Malboro, que chamava Top Mix, que depois virou Big Mix, e hoje eu nem sei se tem mais, mas durante tem Big Mix, mas não sei aonde, qual rádio você tá. Mas era Top Mix. E aí eu fui para fazer esse programa, que eu fui fazer férias e depois ia virar folguista. Essa que era mas quando eu cheguei em dezembro era para fazer férias de um dos locutores que fazia esse programa, que eram dois. O programa começava às 5 e terminava às 7, e os locutores eram de 2 às 6 e de 6 às 10. Então, esse programa tinha dois locutores. E aí eu peguei, rapaz, e comecei, falei, essa era a minha preocupação. E como é que eu vou chegar no Rio, numa rádio grande, e eu sou um cara que não tem nada, condição nenhuma, tal. Meu inglês era péssimo. Eu só tinha inglês de escola mesmo, assim, não sabia, era um negócio meio complicado. E a Manchete, fora o funk, tinha muita coisa internacional, né? E aí eu vim para cá, mas o coordenador sabia disso, quem me contratou, quem me chamou, né? Quem me escolheu. Celso Santa Rosa, falecido já, mas um grande amigo que eu fiz no rádio. E o Celso falou, não, ele gostou de mim de graça, assim, ele viu e já gostou. E aí quando eu fiz a locução, então aí que ele gostou mais, foi ótimo, né? O meu trabalho lá na Manchete também foi muito bom. E fiquei na Manchete até ela acabar. Comecei em 90 e ela terminou em 99, fiquei lá até o final. A Rádio AM, mas depois eu trabalhei na TV Manchete, trabalhei na Rádio Manchete AM junto, né? E junto com a Manchete AM e com a TV, eu trabalhei na Rádio Melodia, né, na época, isso foi um pouco mais tarde, né? Mas trabalhei na Panorama FM, tudo junto com a Manchete, fazendo sempre duas, três rádios. Aí depois eu trabalhei na Opus 90, a gente fez o lançamento da Opus na época, com o Kleber Pereira. E aí fiquei até 98, quando me chamaram para ir para Tupi, que era Tupi FM Amor do Rio, e eu comecei a fazer Tupi e Melodia ao mesmo tempo. A Tupi estava para virar nativa, e eu fiquei lá nesse período durante uns 6 meses, só que eu não aguentei, porque eu já estava gravando, eu tive assim, a felicidade Mas deixa eu só voltar um Fica à pouquinho vontade. aqui, Aqui o programa é seu. porque eu falei do inglês, então quando eu cheguei no Rio, na Manchete, quando era para fazer o funk, estava tranquilo. Depois que passou o período do funk, eu comecei a fazer um programa chamado Manchete Night Fly, que era de 10 à meia-noite. Não era um programa romântico, era um programa com músicas dançantes, mas mais charme, né? Fazia com o DJ Orlando, com o Rafael, uma galera, o Peixota também chegou a fazer. E aí o Celso falou, ó, seu inglês não tá legal. Ele falou, vem cá. Aí ele falou, essa moça aqui, uma professora de inglês, você vai falar com ela 4 vezes por semana. Você tem que melhorar seu inglês em 3 meses. Eu falei, perfeito, achei ótimo, né? Que era tudo que eu queria. E aí comecei a estudar com essa senhora e fiquei mais de um ano com ela, né? A gente fazendo, mas não só o nome de músicos, tem inglês mesmo, né? E aí começou a melhorar, 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 e melhorei bastante, né, no inglês, a ponto de, na Rádio Manchete mesmo, eu fazia entrevista, por exemplo, você deve lembrar, nos anos 90, um grupo chamado New Kids on the Block. Nem Não, lembra disso? não, você Mas é já uma boy... foge do Então, meu. mas era uma boy band,
É uma boy band, banda, tipo Backstreet Boys, sabe? Era um grupo, tipo Menudo, você lembra, né? Já Claro, ouviu não, falar de lembro. Já, Menudo? já, já. Isso aí já tem idade pra isso já. Era dessa leva aí. Era dessa leva aí. Não, idade você até tinha, eu acho, porque o New Kids foi junto com o Menudo, né? Num período assim, um pouquinho antes, talvez. Mas eu a entrevistei lá ao Tudo em inglês, vivo, tudo em né? Foi inglês. muito legal. Sim, sim, tudo em inglês. Foi muito bacana o papo com eles, tal, né, nessa época, né? Tal, foi isso. Mas só para ilustrar. E aí, quando eu trabalhei, eu fui para a Nativa em 98, não me engano se é 98 ou 99, e comecei a trabalhar lá, só que eu não estava aguentando, porque eu estava gravando muito. Eu gravava, eu fazia muitas agências de publicidade. E hoje é mais fácil, mas antigamente, nessa época, eu tinha que ir nas agências. Caramba. Imagina, tinha uma que era o professor Pardal, que era em Ipanema, depois tinha a BNX, que era lá no Isso Jacarepaguá. tudo mesmo Eu dentro do seu dia a trabalhava dia. Dentro do dia a dentro dia, do você tinha dia, que isso de dividir entre segunda a sexta. rádio, dividir entre ir gravar, tudo isso. Isso, era uma loucura. Eu, no Nova Onda, aqui no centro da cidade, eu ficava uma bagunça, ficava lá e cá, lá e cá. E aí, por fim, eu fui para a Nativa. Só que na Nativa me chamaram para fazer um horário de madrugada, que era para o primeiro horário da manhã, na verdade, que era de 4 da manhã às 7. Que esse horário, para quem não sabe, no rádio popular, como era a Nativa, que não existe mais a Nativa aqui no Rio, é um horário muito forte, porque é o horário que as pessoas começam a acordar e ouvir o rádio, e você tem que prender. No rádio, você trabalha com o Ibope dessa forma, né? Você prende o ouvinte até às 7, que começa às 7 um programa que já tem que ter um pouco mais. Mas para esse programa começar bem, tem que ter quem vem na madrugada bem, entendeu? De 4 às 7, que já é dia, na verdade. E me chamaram para fazer esse horário. Eu queria muito, que eu já trabalhava pra caramba, ainda trabalhava na UTV, que era um canal de TV, o canal 11 da NET, e a UTV era na UERJ. Então, quer dizer, era uma confusão na minha vida. Eu fazia melodia na Vila da Penha, os estúdios todos que eu trabalhava na UERJ e tinha que fazer a nativa de madrugada. E aí fiquei lá 5 meses, tal, aí eu não aguentei, eu pedi para sair e não fiquei na nativa muito tempo não. Mas aí depois da nativa vieram outras, né? Que aí começou aquela coisa de fazer home studio a partir dos anos 2000, e aí eu montei o meu estúdio, já no ano 2000, com aqueles computadores tudo vagabundo, né? Vagabundo que eu digo assim, que não tinha condição de fazer nada, né? Não porque não tinha mesmo, né? Que Era você muito gravava caro, um né? Era áudio, muito caro pô, esses aparelhos para não, rádio, não? não por isso, não por isso. Não por isso, era vagabundo que eu digo no sentido assim, de capacidade de armazenamento. Por exemplo, o HD, eu lembro que eu comprei um HD de 80 GB, de 80 GB, e era Era o assim, o luxo, né? Era o sumo luxo, do né? tudo, né? E não tinha, só que 80 GB não dava para fazer nada. Imagina você gravando um áudio em WAV, né, que é um mais pesado, e eu fazia, às vezes, documentários para produtoras de, sei lá, de 1 hora de locução. Não dava. Então, durante uma semana, 2 semanas, acabava o HD. Eu tinha que ficar comprando HD direto para fazer. Então, era um negócio meio esquisito. Mas montei meu estúdio. Então, eu comecei a melhorar. Aí, o que eu fazia? Eu gravava e mandava entregar a locução. E aí, isso acabou que não tinha internet para poder mandar, né? Quer dizer, tinha internet, mas não tinha assim com uma velocidade bacana para poder mandar pela internet o áudio. Mas eu mandava via MD na época, via CD e tal. Mandava, despachava, mandava um garoto para pegar, motoqueiro, né? Tal. E aí foi, minha vida. Saí de lá, entrei na Nova FM, né, que era uma rádio do jornal O Dia. E aí, além de tudo, eu estava fazendo Nova FM, fiz FM O Dia, que eu fui voz padrão da FM O Dia durante 7 anos. E depois a Nova FM virou Nova MPB, e depois virou MPB FM, e eu fiquei lá também muito tempo. Até que em 2006 eu casei em junho, e em 2006, em novembro, meu aniversário é dia 10, no dia 9 de novembro eles me mandaram embora da Presentão, hein? MPB. É, mas foi um negócio já meio que esperado. Por que que acontece? Eu, quando trabalhei lá no Jornal O Dia, eu fazia NPB e FM O Dia. Então, era a mesma empresa, só que eu fazia duas empresas, né? Então, eles me pagavam no contra-cheque, era o salário da MPB, de locutor, e gratificação da FM O Dia.
Só que a gratificação era muito mais alta do que o meu salário da MPB. Então, o meu salário acabou ficando muito alto e eu fiquei durante 6 anos fazendo isso. E pela lei, quando você passa de 5 anos, aquilo é Sim, incorporado sim. ao seu salário, não pode tirar mais. E aí, essa gratificação que eu recebia durante 7 anos, tive que continuar. E o Ari de Carvalho, que era o dono, faleceu e as 3 filhas ficaram por conta do império dele. E aí dividiram, porque elas brigaram, e ficou uma com a FMD e outra com a MPB, e com o Jornal Dia na época. E aí eu acabei ficando com o pessoal da FMD, da MPB, porque era onde eu tinha contrato. Só que não podia desvincular meu salário, imagina. Eles continuaram me pagando o mesmo Ficou muito salário que me alto, né? pagavam quando eu fazia a FMD. Então ficou muito alto. Para você ter uma ideia, eu ganhava três vezes e meia a mais que um salário, que um locutor normal da rádio. Eles ainda me seguraram 1 ano e 8 meses. Bastante Só um tempo, ano e pô, oito bastante meses tempo. depois que falaram, ó, não dá mais para te aguentar, porque está muito alto, não sei o quê, e aí me mandaram embora. Mas eles me mandaram embora dia 9 de novembro e no dia 16 de novembro, mas eu já estava, eu continuei na Melodia, as produtoras que eu fazia, eu continuava na UTV também, eu continuava, tal, saí da MTV. Aí, de 16 de novembro, eu entrei na JB, E, que estou até hoje. 16 de novembro de e o 2006. interessante que você falou aí, que o comentário do primeiro, né? Quando você falar no estúdio, gravar, falou assim, você não tem dom pra isso. Isso mostra que não é só ter uma voz. Você teve que ouvir, você teve que ter um ouvido um pouco mais apurado pra dar aquela entonação na voz. E hoje você chegou, assim, mostra que não é só ter uma voz bonita que você vai ser um locutor. Ou essa, então, pode falar. Não, não, a verdade é que quando na minha época, né, que eu comecei a gostar de rádio, a voz era importante, né? Esse vozeirão, para trabalhar em rádio tinha que ter voz de homem, macho, né? Aquela coisa grossa e tal. Mas hoje não é, com certeza não é assim. Mas naquela época tinha isso, mas a minha voz não era assim. Eu não sabia usar a voz, né? Tanto é que quando eu realmente decidi, em 1996 exatamente, eu decidi ser locutor, eu falei assim, não, agora eu vou ser locutor, esquece a medicina. Aí eu acabei fazendo vários cursos, né? Fiz curso de técnica vocal, inteligência, muito, muita cancha da parte de locução, de comunicação. Eu fiz oratória, comecei a trabalhar, aperfeiçoei o inglês, né? Naturalmente nessa era. Então, tudo isso me deu uma condição que a voz, aí naturalmente, ela vai se entrando, né? E aí fiquei trabalhando a voz constantemente. Tanto é que, se você pegar umas gravações minhas, né, do começo, elas são bem diferentes, não estou falando de qualidade de interpretação, não. Eu estou falando de tom de voz mesmo. A Você voz é guarda o bem arquivo diferente, seu assim, né? de memória? Você tem isso pra você? Eu tenho alguns, cara. Não, por acaso, algumas pessoas me mandaram. Por exemplo, eu fiz nos anos 90 o programa da Xuxa, Planeta Xuxa. Eu fazia as vinhetas do programa. Não sei quem assistiu, nem sei se você lembra disso, mas a Xuxa teve um programa na Globo chamado Planeta Xuxa. Sim, sim. E o Planeta Xuxa, a voz do programa era toda minha, que eu fazia as vinhetas, as brincadeiras, todas eram feitas com a minha voz. E muita gente na internet mandava para mim. Eu tenho alguns arquivos da Xuxa, das revistas Block, por exemplo. Eu, em 92, não, 92, 93, lá na Manchete, que é Block, né? Ela tinha umas revistas, que era a Geográfica Universal, Pais e Filhos, Ele e Ela, a, a própria Manchete, a revista Manchete, e tinha também uma que era de fofoca, como é que era? Amiga. Eram 5 revistas que tinha na coisa. E a Manchete era o Roberto Canales que fazia a chamada e tal. E as outras 3 eram o Gessi Suete, o locutor que fazia. Só que ele faleceu em 93. E aí, na busca de um locutor, eles me chamaram para fazer e eu virei a voz padrão das revistas Block, que era nacional. E aí, muita coisa na internet tem, né? Eu baixei inclusive até botei no meu Instagram. Achei não, me mandaram, né? Um comercial da revista Geográfica Universal,
que eu fiz em 1994, eu acho, sei lá, 94. Aí mandaram, eu botei, assim, da Planeta Xuxa também, me mandaram umas vinhetas que eu fazia no programa, né? Que tinha no momento que tocavam, as coisas que eu fazia com a Xuxa. Eu cheguei a fazer uma abertura de um show da Xuxa, que ela chegou a fazer um show na Argentina. Eu que fiz a abertura. Na América do Sul, né, que ela fazia uns shows assim. Aí cheguei a fazer a abertura. E aí fui, como eu disse, a minha voz foi tomando um corpo, né? Hoje, né, primeiro que a idade, naturalmente, já faz a voz, né, mudar, né? Já faz Isso é você ficar mais verdade. velho, a sua voz já vai mudando. Mas acontece que quando você tem trabalha bem a voz e tal, você acaba criando um patamar para a sua voz, sabe? Aí você aprende a usar. Então ainda tenho E salvação, bom aprendendo, saber mostrando que a disso, que sua eu ainda voz tenho não é boa. salvação. Porque Não, assim, mas eu até é cheguei a por isso que eu conversar. te falei, isso era antigamente. Eu já cheguei a conversar com a Isineia, você lembra da Isineia? Que deu aula pra gente de canto lá. Lembro? E eu Claro, até falei com ela, Isineia, eu sim. tenho uma voz fina. Ela falou, olha, realmente a sua idade é proporcional à sua voz. Então, daqui a alguns anos, sua voz pode não ser, né, a voz do Fabiano, mas ela vai ter uma encorpada, ela vai dar uma melhorada, mas isso é um processo, essa primeira parte é um processo natural. E depois você vai através de fono. Eu sempre tive esse problema de falar tudo muito rápido e as pessoas não entenderem. E ela falou assim: não, isso aí. Agora a segunda parte é procurar um fono para você, né? Ter uma dicção um pouco melhor e tudo mais. E assim, e realmente é o que você falou, né? Com o tempo, a sua voz ela foi tomando um outro rumo, né? Ela foi aperfeiçoando e hoje ela tem uma característica única. Quando eu tô no Rio, hoje eu moro em Belo Horizonte, quando eu tô no Rio, eu sempre já entro já 99,9. É uma rádio que eu ouvia o dia inteiro, eu andava o dia inteiro de um lado pro outro. Eu sempre ouvia a JBFM e assim, claro, um dos grandes exemplos, quando você trabalhava de manhã, quando fazia muito tempo, eu ouvia e você ouvindo. Isso é muito interessante porque você passa a conhecer o dono da voz. E dentro do mercado hoje em dia, né, dubladores, locutores, esses já têm. A voz não é mais a sua voz. Como você falou logo no início, que o cara que falou que você não tinha um dom te chamou, mas sem saber quem era você, porque até então não tinha esse. A voz não tinha dono. A voz era só uma voz da rádio. E como é que é hoje você, na sua vida, quando a sua voz tem rosto? Isso mudou a sua vida? Ou. Não, mudou bastante no sentido das pessoas conhecerem, né? Te conhecer na rua, tal, essas coisas. Porque quando há muito tempo atrás, quando eu fazia locução, por mais que o programa fosse primeiro lugar em audiência, era muito difícil, né, das pessoas saberem quem é a pessoa que está falando. Exceto quando tinha, né, uma revista que fazia uma matéria com o locutor, com a rádio, você aparecia, algumas vezes eu aparecia na revista Amiga, tal, na TV Manchete, né, fizeram algumas matérias com a gente e em algumas, inclusive eu cheguei a apresentar durante 2 anos as melhores músicas do ano na TV Manchete, era eu que apresentava. Eu cheguei eu apresentava, eram clipes, né, na época, a partir de 95, 96, se não me engano, eu cheguei a fazer. Eu que apresentava, aparecendo mesmo, né? E aí, só que hoje, a coisa por ter essa dimensão mais de internet, né? Porque, por exemplo, eu na JB, toda terça e quinta, eu faço uma live onde eu abro o telefone ali e começo a conversar dentro do estúdio, converso com as pessoas, os ouvintes da JB. Então isso me dá aquela visibilidade, sabe, que é o cara que está falando. Isso já com Aí vídeo quando você vai já. com vídeo, live, lá eu faço toda terça e quinta. E aí quando você sai, por exemplo, vai pegar um táxi, aí o cara, eu te vi, você é o cara tal, não sei o quê. E sem contar que eu faço um programa também, por causa dessa coisa de aparecer, que é o Olha Quem Está Falando, que é um programa que eu tenho no YouTube. E o Olha Quem Está Falando, hoje, ele, além do YouTube, ele passa em 2 canais de TV. Um que é a TV Max, aqui no Rio, e também a UTV, além de algumas rádios que apresentam. Tem 4 rádios no Brasil
que apresentam o áudio do Olha Quem Está Falando, e tem dois canais. Um canal é, Fortaleza, se eu não me engano. Fortaleza? Não, Fortaleza não. É do Ceará, mas eu não sei. Acho que era Fortaleza, eu não sei. É porque tem uma divisão lá e tal, mas acho que é Fortaleza mesmo. E tem um outro no sul que passa esse programa. Então, quer dizer, você acaba tendo uma certa visibilidade, né? Então as pessoas começam a te conhecer e tal. Fora aquela coisa de você hoje querer saber quem é, você vai lá no Google, digita o nome e aparece foto do cara. Então, quer dizer, da pessoa que você está procurando, aparece até o CPF do rapaz, deve aparecer. Já passou Então, quer dizer, coisas estranhas com isso? Já passou algumas situações que você ficou isso. meio Ah, não, sem é aquela. jeito? Já, com certeza. Teve um que foi muito engraçado, rapaz. Aqui no supermercado que tem aqui perto de casa, no Pão de Açúcar, eu sempre ia lá, né, vou sempre. E aí um dia eu estava com o Lucas, que é meu filho, ele tem 8 anos, ele devia ter 6 ou 7, nessa época, 6 anos mais ou menos. Eu coloquei ele dentro do carrinho e estava passeando no mercado para procurar as coisas, né? Aí chegou naquela parte de frios, né, que tem presunto, queijo, né? Aí eu falei assim, por favor, 300 gramas de presunto e 300 de mussarela. Aí a moça ficou olhando para mim assim, era muito engraçado, ela era baixinha assim. Ela ficou olhando para mim, aí eu fiquei olhando para ela, né, esperando uma resposta. Aí eu falei, é, presunto e mussarela. Aí ela pegou, andou devagarzinho, foi para fora, assim, correu, veio correndo e pulou em cima de mim. Ela saiu do balcão, o Lucas estava assim, e a gente levou, ela pulou e me abraçou. Aí eu levei um susto, porque primeiro que eu, no mercado, ela estava trabalhando, né? Eu falei, ela está me confundindo, eu pensei, né? Aí ela falou assim, eu sou, não, como é que eu falei? Eu te amo. E já repassou situações assim, já, tipo, porque antigamente você tinha muita mania de escrever carta, né? Já teve alguma É. fã que se apaixonou por você, ou então, Porra, ou rapaz. histórias assim que você Mas é aquela. vivencia diferente? Então, esse negócio é um negócio comum, não é por causa de beleza, de eu ser bonito, que eu sei que eu não sou. Mas é porque você fala, o radialista é um cara que fala no ouvido das pessoas, né? Imagina, quem ouve rádio, por exemplo, hoje eu apresento o Love Songs da JB, que é de 10 da noite a 1 da manhã. Imagina, quem ouve esse programa? Quem está indo dormir ou quem trabalha à noite. Porque 1 hora, meia-noite, ninguém que está na rua, né? Você está literalmente na sua casa, já pronto para dormir ou trabalhando, né? Não tem uma loja que vai ficar, um bar, aliás, vai tocar love songs, não. A não ser os motéis da vida que tem essa programação, né? Mas aí, quando as pessoas ouvem isso, elas dormem com você, cara. Você é o locutor, está do lado delas, você fala no ouvido das pessoas, tanto mulher quanto homem. Aí você que acaba criando o quê? Uma imagem de um cara que está ali com você todo dia, entendeu? Você acaba criando uma intimidade. Eu não, né? Mas eles acabam criando uma intimidade com essa voz. Aí quando você vai, naturalmente acaba tendo essas paixões malucas, mas, como eu disse, não é porque beleza é nada, é uma questão mesmo de afeto e tem muitas vezes até de carência das As pessoas. pessoas se sentem próximas a você, né? As pessoas que acabam acompanhando todo dia, elas acabam criando É, uma afinidade e falam, ah, conheço o Fabiano, sim, mas às vezes é só por é, YouTube, só por aquela isso, live. mas essa é uma intimidade, né? Uma intimidade que, por mais que você não queira ou que você não fale quem você é realmente em casa, por exemplo, mas eles já têm você todo dia, então acaba criando Isso nunca te deu problema essa pessoal, proximidade. não, né? Pro casamento, nunca teve esse problema. Não, eu nunca tive problema. Eu teve um problema aí que uma senhora, ela ficou me seguindo na rua e tal, mas eu não tive muito. A gente saiu bem desse. Já tiveram outros problemas assim no casamento, estou falando, né, por causa do casamento. As meninas ficam, algumas excedem um pouco, e tal, mas não é nada que não pode ser resolvido. É só você não levar isso, né, por exemplo, tem gente que se encanta com essas coisas, né? Assim, pô, aí começa a dar atenção demais, daqui a pouco acaba se envolvendo. E aí que eu acho é um perigo. Então, quando você dá atenção, mas não se envolve, aí é tranquilo. Eu nunca tive problema, graças a Deus, Que com bom. nenhum ouvinte. Eu nunca tive, graças a Deus, mantive a minha linha. E não é difícil, não, mas tem hora que você passa um pouco do limite. Eu fiz muito show, por exemplo, eu tinha um fã-clube, quer dizer, tem um fã-clube.
Mas antigamente era, quando eu era bem mais novo, o fã-clube era de pessoas mais novas, né, de garotos. Então eu fazia muitos shows para apresentar cantores, para fazer lançamento de bares, de restaurantes, não, de lojas. Eu fazia muitos eventos assim. Então, quando eu ia o fã-clube ia todo, com camisa, com foto, com cartaz. Aí, às vezes, se eu falava alguma coisa, eu saía, elas iam tudo atrás. Parecia que eu era até um famoso. Mas nunca me sentia assim e eu sei que não sou. Mas isso acontecia, entendeu? Nessa época e hoje, um pouco menos em função, né, de ser mais velho, as pessoas que te seguem também são mais velhas, e aí essa euforia toda não tem. Mas mesmo assim tem umas que excedem um pouco, tá? É, Mas é e tudo normal. isso ajuda ao tema que eu queria abordar, né? Que na verdade é a base desse canal, é gente. E desse segmento que nós estamos tendo, né? É, é você, né? Como já falamos aqui, você é uma pessoa da igreja, hoje você congrega na Igreja Metodista do Catete, mas nós temos hoje em dia essa questão entre profissão e o cristão. Temos muito essa divisão. E, como você falou, né? Você passou em várias rádios. Hoje você trabalha na 93, que é uma rádio evangélica. Mas como é que você consegue ouvir? Porque existe sem alongar muito, um negócio que crente não pode ouvir música do mundo. Até que ponto você tá ali, você escuta o dia inteiro? Eu já tive no estúdio com você, mais que você fale ali, né? A música que tocou, a próxima, dar a notícia, tudo mais. Mas você escuta aquilo o dia inteiro e as pessoas falam assim, não, crente não pode ouvir música do mundo. Qual é a sua visão para isso? E isso te atrapalha? Ou como é que você conseguiu dominar essa parte em que a parte do trabalho e a parte pessoal cristã elas não elas consigam se separar ou trabalham em conjunto e como você falou, né, fama. Muita gente sobe a cabeça, eu agora sou famoso e, né, infelizmente temos pessoas que se envolvem com outras mulheres fora do casamento. Como é que você passa essa visão do cristão e a sua profissão, Fabiano? Rapaz, vou falar o que eu penso, naturalmente, né, e como eu penso. É um assunto delicado, né? Eu acho que hoje, a gente está com essa coisa muito à flor da pele, de se falar umas coisas, e as pessoas vão logo já te criticando, já te condenam, já Com te certeza, com julgam, certeza. e outras te apoiam também, aí que elas te apoiam, acaba virando uma briga, qualquer assunto vira briga. Mas eu não tenho medo de falar o que eu penso, até porque é o que eu vivo. Eu sempre fui, como você bem disse, membro de igreja, né? Sempre fui muito fiel na igreja, no meu tempo dedicado à igreja, sempre participei de ministério de louvor. E uma coisa que eu sempre fiz questão, isso a minha vida toda de cristão, desde criança, é ter um bom relacionamento com o pastor. Eu acho que isso me deu muita segurança em muitas coisas que eu faço. Por quê? Eu sempre que tenho algum problema, alguma dificuldade, alguma coisa que eu não estou seguro, eu falo com o pastor. Eu falo com o pastor. Aí ele fala, pastor, está acontecendo isso. Aí ele me dá o conselho que acha que tem que dar. E é a partir dessa base que eu acho que eu consigo caminhar. Então, eu trabalho em rádio secular. A minha visão de música, né, não é essa de que cristão não pode ouvir música do mundo, e tal. Até porque eu entendo que hoje a gente tem uma diferença muito, muito pequena, né, entre música evangélica e música que não é evangélica, né? Porque, por exemplo, tem muitas músicas evangélicas hoje que não falam nada do evangelho, por exemplo, né? E com contrapartida tem muitas músicas que não são evangélicas que falam do amor, né? Que é uma coisa que você teria que estar lá e cá, tal. Mas isso é só, não é porque isso é meu ponto de vista, não é a partir disso que eu me baseio, não. Mas isso são coisas que acontecem no planeta. Então, eu acho que sim, tem que se dedicar, tem que ter uma vida com Deus muito, muito importante. Acho que
Isso você ter intimidade com Deus é acima de tudo importante, porque você começa a conhecer a voz de Deus. Quando você é íntimo de Deus mesmo, você ouve, você sabe que é Deus que está falando. Aquele Então, incômodo, quando né? você Aquele incômodo que a gente sente. não é só incômodo não, mas de qualquer forma, você ouve, você sabe que é Deus que está falando. Tem gente que ouve alguma coisa, será que foi Deus que falou isso comigo mesmo? Não, mas quando você tem intimidade com Deus, você começa a perceber a voz de Deus. E eu sempre, minha vida toda, procurei isso, ouvir a voz de Deus, entender a voz que é de Deus, né? Então, eu caminhei assim. Para você ter uma ideia, eu acho até pesado falar isso que eu vou falar, mas aconteceu comigo. Eu fui convidado em 2002, se eu não me engano, não, 2001, foi na época das Torres Gêmeas, né? Me convidaram para fazer locução para Playboy TV. Só que era o seguinte, a Playboy não é só a revista, mas todo mundo sabe, tem vários canais, né, no mundo todo. Sim, sim. No Brasil também tem e tal. Mas me chamaram para fazer a Playboy da América Latina. Era para gravar em espanhol, inglês e português também, porque tinha algumas áreas. Só que eu ia fazer os institucionais das festas da Playboy. As festas são o seguinte: eles têm várias, tinham duas, na verdade, três ilhas. No Caribe e também, aqui na América do Sul tinha uma ilha também, que eles faziam festas da Playboy e tal, e essas festas eram como aquelas de Ilha de Caras, não sei se você lembra, né, que os artistas vão, aí ficam hospedados nas ilhas, tem festa, ficam fotografando, É um tudo. reality As diferente, né? festas, a festa era isso, né? O meu trabalho era fazer essa gravação, que era para o Brasil, não, Brasil não, era só para América Latina, na América do Sul, não, América Latina, mas aqui na América do Sul, o Brasil eu não incluía a minha voz, que já tinha um locutor aqui. E eu fazia para a América do Norte e para a América Latina. E aí a proposta era muito boa, um contrato com uma empresa como a Playboy, né, de nome internacional, tal, e um salário em dólar, eu recebi em dólar, né, tal. E aí o que eu fiz imediatamente? Eu fui conversar com o meu pastor. Eu falei, pastor, olha só, recebi uma proposta, não sei o que responder. Aí, olha isso aqui, ó, eu vou gravar com o pessoal da Argentina e minha voz não vem para o Brasil, tal. Aí ele olhou para mim assim e falou, aí eu cheguei a falar quanto é que eu ia ganhar, né? Aí ele pegou, olhou para mim e disse, rapaz, pelo dinheiro eu te digo que você deve aceitar isso. Mas o que eu ia fazer era a minha voz, naturalmente, mas não ia fazer nada que não fosse, né, dentro de coisas normais, Só né? Assim, locução mesmo. não, mas locução que não falasse coisas que me incomodam, Uhum, porque eu não falo, eu gosto de gravar o que eu falo. uhum, claro, Tanto claro. é que eu não faço trabalho político. Isso é uma iniciativa minha, é um desejo meu, eu nunca fiz e nunca vou fazer. Já tive propostas assim de sensacionais. O cara me prometer 120 mil reais em 3 meses para eu fazer a locução do partido todo. E eu não aceitei para fazer isso porque eu não faço política, não faço. Desde que eu comecei, eu não faço política. Mas é uma coisa, não tenho nada contra quem faz, mas eu não faço. É uma posição minha. Muito bem. Aí eu falei com o pastor, ele falou: e aí, o que você acha? Eu falei: pastor, eu acho que eu fico preocupado porque o canal é Playboy. A gente não tem uma noção, né? A gente não tem uma ideia muito tranquila de Playboy. E aí ele falou assim: olha, faz o seguinte, vamos orar e depois eu te respondo. Beleza. E eu fiquei tranquilo, porque o que ele falasse ali para mim ia ser lei, era exatamente a minha proposta era falar, Senhor, fala através do pastor. E aí o pastor, passado alguns dias, ele me ligou, falou, olha, eu estou muito tranquilo para te falar o que eu vou falar. Se não te incomodar, pega o trabalho. Se você se incomodar, você larga o trabalho. Eu falei, pastor, eu tinha pensado exatamente isso também. Eu falei, não, pode ligar para lá, fala que você vai aceitar, e se você tiver, o dia que você não ficar em paz, você larga. E aí, cara, eu aceitei. A gente é um contrato em espanhol, né? Fizemos um contrato, assinei o contrato com eles e fiquei durante 6 anos fazendo esse trabalho. 6 anos. No sexto ano, era só isso que eu fazia.
eles por gostarem do meu trabalho, da minha forma, eu gravava em casa aqui, né? Eu gravo aqui, tem um estúdio aqui que eu gravava e mandava para eles. Na Argentina, que eles mandavam para as outras praças. E aí, 6 anos depois, eles me pediram para fazer uma locução que eu nunca tinha feito. Era uma locução de um canal lá que já era um canal para falar umas coisas que eu não gostaria de falar. E aí, quando me mandaram a proposta, eu falei assim, não vou fazer isso não. Aí ela falou assim, não, por favor, eles gostaram muito da sua voz, você, e pelo seu trabalho, não sei o quê, pô, eles querem muito que você faça. Não, mas isso eu não faço, isso aí já é uma área que eu não quero entrar, tal. Aí ela pegou e falou assim, e se a gente dobrar o seu salário? Aí eu, como assim dobrar? Imagina, você ganhando em dólar e depois dobrado. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu falei, não posso aceitar. Eu falei, então, mas só para quebrar o galho, então, faz pra gente, por favor, durante essa semana, porque a gente está sem locutor. Até a gente procurar um. Ah, tá bom, já que é para fazer só essa semana, beleza, eu faço. E aí fiz, uma semana. Não foi muito ruim para mim falar algumas coisas mas eu fiz. Aí quando foi na segunda semana, só, eles estão gostando muito da sua voz. Olha, eu estou com uma proposta aqui que você não vai largar. Você não vai deixar de ficar com a gente. Eu falei, não, eu quero continuar, mas o que eu estava fazendo, isso aí eu não quero fazer, não. Aí ela pegou e falou, ó, é esse valor aqui. Aí falou um negócio, imagina, um negócio absurdão, né? Que você fala, meu Deus. Eu falei, tá bom, vou fazer mais uma semana até você procurar alguém. Mas no segundo dia da segunda semana, que já estava fazendo, eu fui aqui para o estúdio gravar. Aí, como eu comecei a gravar o texto, eram textos pequenos, mas muitos textos, né? Aí, quando eu comecei a gravar, eu comecei a me sentir mal, literalmente mal. Aí você pensa, não, mas foi alguma coisa que você comeu, tá? Eu me senti mal mesmo, ponto de ficar cansado. Aí eu parei, falei, faço depois. Aí fiquei bem. Quando eu voltei, senti mal de novo. Aí, imediatamente, quando eu senti mal, eu lembrei do que o pastor falou. Se você não se sentir bem, larga. E aí, imediatamente, assim que eu percebi que estava acontecendo, eu nem mandei e-mail, cara, a gente só conversava por e-mail. Eu liguei lá para a Argentina e falei com a menina. Falei, olha, estou entregando o, porque o contrato me dava esse direito, né, de romper unilateralmente. Falei, eu já estava 6 anos já trabalhando. Falei, eu estou pedindo demissão, eu não quero mais continuar nem fazendo o que eu fazia. Para mim acabou. Aí ela falou assim, como assim? Eu falei assim, é isso. Eu falei, meu Deus, qual o brasileiro, ela não é brasileira, ela é da Argentina. Ela falou, qual o brasileiro que vai querer largar um dinheiro desse? Eu falei assim, eu não quero mais, não quero mais e tô me desligando da empresa. Ela falou, você tem que fazer isso por escrito, não sei o quê. Eu falei, não, beleza, eu faço. Aí fui, desliguei e saí. Não fiz mais trabalho e saí do trabalho. Imagina, você largar no momento em que a sua casa precisa do seu dinheiro, do seu trabalho e tal. Eu acabei largando tudo e larguei mesmo, né? Só que eu falei para Deus, eu falei, Senhor, se me deu e se me tirou, então você tem que suprir agora. E foi o que aconteceu. Eu comecei a fazer tantos trabalhos depois disso que talvez eu não tenha chegado lá no mesmo valor que eu ganhava, mas eu cheguei muito próximo, né, ganhando de outra forma. Não fez Então é falta, isso, né? eu Não fez acho, falta. não fez nenhuma falta. Então é isso que eu acho. Acho que a gente, se você tem um compromisso com Deus, você tem que saber aquilo que Deus, da forma que Deus fala com você, que pode ser diferente de Deus fale para você, por exemplo, e fala comigo. Então, eu tenho por mim, e tem que ter intimidade com Deus, mas você tem que ter um pastor que te acompanhe, né? Uma pessoa que você possa pedir conselhos, e eu faço isso muito. Um pastor que possa, não só no conselho, mas possa interagir com o seu lado profissional, saber o que você faz realmente, não esconder nada de ninguém. Isso eu não faço, nem da minha esposa, e nem dos pastores. O meu trabalho é esse, eu faço locução, então quando eu tenho algum problema, um trabalho que eu acho que tem alguma dificuldade, eu reporto à minha esposa e ao pastor, ou o pastor que seja na minha igreja, que a minha igreja às vezes muda de pastor, e eu sempre procuro estar dentro muito perto para poder tomar decisões. Então, isso, eu acho que
eu não eu trabalho em rádio evangélica, trabalho em rádio que não é evangélica. No outro dia mesmo, no YouTube, um rapaz escreveu assim: Ô rapaz, achei que você fosse crente, porque crente não pode trabalhar em rádio secular. Escreveu, está escrito lá no YouTube, inclusive. Aí ele falou assim: eu sou locutor, mas eu jamais trabalharia numa rádio que não seja uma rádio evangélica. Aí eu respondi para ele, não, ele falou: estou decepcionado com você, ele falou comigo. Aí eu mandei para ele e falei: rapaz, eu desculpa ter te decepcionado, sinto muito, mas a sua decepção não impede que eu seja abençoado. E eu sou abençoado não pelo que eu faço, não porque eu sou, o que eu presto a Deus, não, porque eu sou falho, mas aquilo que Deus tem me permitido fazer. Então eu sou abençoado e desculpa se eu te decepcionei, mas quem sabe um dia a gente possa se conhecer e eu acho que a gente vai ter algumas coisas para conversar. E aí vai. Então eu acho que a gente tem que ter essa consciência de quem você é e aonde você está, né, para você seguir o seu caminho. E graças a Deus, como eu disse, eu tive uma vida muito abençoada, literalmente, no sentido de trabalho, de pessoas, de amigos, de pessoas que gostam do seu trabalho, que convivem comigo, entendeu? Dos trabalhos que eu faço, das coisas que eu fiz, para poder você ter, não vou falar sucesso, mas para você ter continuidade naquilo que você faz. Você tem até outro trabalho, você tem a Noite do Vinil, ou a Banda do Ah, Vinil, sim. que é um trabalho também que eu acho maravilhoso. Eu aprendi, né, tocando com vocês, com você e com seu irmão, e outras pessoas que faziam parte do Ministério do Louvor ali da igreja, a ter um ouvido mais sensível a entender que as músicas têm suas idades, mas não ficam velhas. Até É verdade. recentemente na sua vinil, o Marcos Góes falou, né? Não é velha. Ela pode ser mais antiga, mas ela não é velha, ela não está obsoleta. Não, então assim, esse trabalho que vocês fazem, que você pode explicar um pouco mais, eu aprendi com vocês a ouvir as músicas antigas, a louvar a Deus, não só com as músicas novas, né? Uhum. Mas sim com as músicas antigas, todas as músicas que realmente, como você falou, né? Nem todas as músicas evangélicas a gente dá um pouco de crédito e nem músicas secular, como você falou exatamente, não falam que Bom, é ruim. Então, assim, esse trabalho que você tem também, fala um pouco mais sobre ele, que é mais um projeto seu, né? o vinil, na verdade, é um projeto que, como eu disse, eu trabalhei na Rádio Melodia durante 7 anos, quase 8. E eu tive a oportunidade de conhecer, foi um período muito bacana, que eu trabalhei de 96 até 2003 na Melodia. E foi um período onde apareceram muitas bandas, muitos cantores e, acima de tudo, um período da música evangélica diferente, né? Que foram quando começaram as comunidades, né? Quando começou a aparecer a Aline Barros, por exemplo, carreira solo, né? E tudo isso, né? Começaram a pintar as bandas, tipo, já tinha o Rebanhão, mas tinha outras bandas, tal. Então eu peguei uma fase muito. E eu trabalhei com muita gente da antiga, né? Trabalhei com Josias Menezes, que foi um precursor da música evangélica no rádio, trabalhava na rádio Copacabana e tal. E tudo isso me deu muito conhecimento de histórias que eu ouvi e que vi, literalmente. Vi acontecer muitas coisas. Então, eu falei, pô, vou juntar toda essa experiência que eu tive, né, de conhecer. Claro que eu pesquisei, que eu conversei com muita gente. E falei, vou fazer um repertório e vamos cantar músicas antigas para contar a história. Que eu não canto bem, não. Na verdade, eu não canto nada. Como eu toco um pouco, aí eu falei, pô, vou chamar as pessoas que cantam. E aí chamei um grupo que canta bem, cara, fica bem Muito bem. bonito. E a banda, e a banda boa também, eu toco violão e a banda toca, mas eu, na verdade, minha função ali é contar histórias. E aí eu conto história e a gente canta música. Então, foi assim que começou. Eu fiz isso uma vez na nossa igreja, no Catete, na Metodista. Depois o negócio começou a ficar legal e começamos a fazer em outras igrejas, tal. Fizemos no teatro, já fizemos uma live agora recentemente, tal. Mas é um projeto que eu gosto, porque é aquilo, são experiências minhas, né, no dia a dia da música que aconteceu, né, que eu tive a oportunidade de acompanhar, de viver, na verdade.
e depois a gente vai cantando as músicas. Isso acaba tendo uma importância porque é real, né? Eu não fico falando de histórias só que eu ouvi falar ou que me contaram, histórias que eu vivi mesmo, literalmente, né? Como a história que eu contei lá, do Nelson Monteiro da Mota, quem compôs a música Segura na Mão de Deus. Eu conversei com ele já faleceu, mas eu conversei com ele, a gente conversando, eu perguntei para ele se ele ganhou muito dinheiro com isso, porque Segura na Mão de Deus, para quem não ouviu a história que eu contei, é uma música que já foi gravada em mais de 7 línguas diferentes. A gente está falando de 7 línguas, né? 7 línguas não é 7 vezes, 7 cantores gravaram, não. 7 línguas. Foi inglês, francês, alemão. 7 línguas, né, que foi gravada a música. E fora as pessoas que gravaram, que é um monte de gente. Eu perguntei para ele se ele ganhou dinheiro com isso. Ele falou assim, o dinheiro nem é tão importante que eu não ganhei, porque existe, né, esse processo de profissionalização de intérprete, é um negócio que vem agora, recente, mas antigamente não era tão como é hoje. Ou era bem pior do que era hoje. Hoje nem está tão bom e antigamente era pior. E ele falou que, para mim, o pior foi que as pessoas, todo mundo que gravou a música errada. Eu falei, como assim gravou errado? Pois é, porque a música se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e sai. Aí porque ele fala, todo mundo canta e E vai, vai. exatamente. Mas, mas só que a primeira estrofe só que é assim, o resto é tudo e vai mesmo. Mas na primeira é segura na mão de Deus e sai, porque ele falou exatamente nesse trecho da música é que era o fundamental para mim, que eu estava passando uma situação muito ruim. Então eu falei, se as águas do mar da vida quiserem, te afastar, segura na mão de Deus e sai. Aí depois eu fui no disco dele, né, no vinil, e vi realmente na letra tá lá, segura na mão de Deus e Antigamente, sai, não e antigamente vinha vai. escrito, né, atrás dos LPs, né, as letras da música, né? Tinha os encartes, né? Tinha os encartes com a letra das músicas e tal. Mas eu vi e realmente era isso. Aí eu falei, caramba, aí eu conto essa história, que muita gente canta essa primeira parte errada, né? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e sai, não e vai. Aliás, eu tenho um canal também no YouTube que eu conto essas histórias, que é o Papo de Vitrola. É um canal que eu apresento também, só contando essas histórias. Aí ilustro com alguns vídeos, com algumas músicas. Mas sei lá, umas histórias bacanas. Essa, inclusive, está lá, eu já contei. Papo de Vitrola, que é o canal Depois você me do passa o YouTube. link e coloca aqui na descrição do vídeo para o pessoal acessar e buscar mais. Maravilha. Então, assim, você tem o Fabiano, profissional, tem horários, tem rádio, tem sai de uma, vai para outra, tem, né, a dia a dia. Você tem ainda aquele tempo que você faz o seu momento com Deus ou é o tempo todo que você tem no carro, indo para um lado para o outro, ou você para, sim, não que você pegue Deus e coloque do lado durante parte do dia, mas você fala assim, não, esse é o meu momento em que eu vou fazer isso. Que até então você tem filhos, né? Você faz junto com eles, compartilha um pouco mais sobre essa sua vida um pouco mais Mas espiritual. mesmo assim, mesmo com filho, eu te falo que é importante você ter o seu momento com Deus, né? Sozinho, né? Para você chorar, para você falar, para você conversar abertamente com Fabiana Deus. chorou? Fabiana chorou? Eu sou ao extremo. Eu acho que é difícil encontrar um músico que não seja chorão, né? Quem gosta de música, que não chore, né? Porque a música, o envolvimento com a música te dá um pouco mais sensibilidade nesse sentido. Mas eu tenho sim meu momento, tenho e faço desse momento a minha. O Samuel, acho que deu um problema aqui, tô. A câmera foi invertida. Agora voltou, Ela está voltou. com 5% de bateria. 5%. Gastou, mas meu telefone está gastando muita bateria, mas acho que dá para falar. Então, eu tenho esse momento e vivo esse momento intensamente, né? Todos os dias, né? Eu tenho sim o momento de parar e de me colocar como servo, literalmente, no sentido de ouvir o que Deus tem para falar. Geralmente eu faço isso à noite, geralmente é à noite, porque eu trabalho na JB 10 da noite. Então eu chego em casa 1 hora da manhã. E sempre quando eu chego, é o meu momento, que está todo mundo calado, todo mundo dormindo. Eu sento, leio, oro. Então é o meu momento. Aí fico esse período de 1 hora. Eu chego em casa geralmente 1h30 da manhã.
Aí é o meu período de que eu tenho à disposição com Deus. E faço assim, e eu acho que é muito importante ter. Para a gente terminar aqui nosso bate-papo, que você tem de dar conselhos na sua parte profissional, espiritual, para quem está começando, porque até então o intuito do programa é ajudar pessoas que querem fazer certas profissões, mas tem esse, como nós falamos, né? Ah, eu vou trabalhar em rádio circular, ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas qual é o seu conselho, assim, e para terminar, que você tem para falar para essa galera? Paz, eu acho que o único conselho que eu posso dar, que é a coisa mais importante do mundo, é se capacitar. O que você quer fazer, se capacite. Não queira fazer alguma coisa sem ter condições de fazer, sem conhecer, sem saber quais são os problemas, quais são as virtudes. Se capacite. Se você quer ser locutor, como é o meu caso, faça um bom curso de locução, conheça locutores, converse com locutores, saiba como é que funciona, saiba como é a vida de um locutor que está começando. Isso tudo é muito importante. Então você tem que capacitar, tem que trabalhar, tem que fazer um bom inglês. Hoje eu falo isso, com certeza é importante inglês. Você saber ler, você saber conhecer um pouco da história mundial, não só da história do Brasil. Isso eu estou falando para locutor específico. Pessoal, tivemos um problema técnico aí com o Fabiano. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. O Fabiano está sempre aqui convidado a participar do programa. É o primeiro a aceitar o nosso desafio. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Deixe o dedo no like. Fique com Deus.